Apocalipse 1, 9 a 20. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor eu me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreve em um livro o que vês e envia-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo. Ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como uma chama de fogo. Seus pés eram parecidos com um metal brilhante, refinado em uma fornalha, e sua voz era como a voz de muitas águas. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. Quando o vi, caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. Fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Portanto, escreve as coisas que tens visto, tanto as do presente como as que acontecerão depois destas. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Uma breve recapitulação, irmãos, do início da nossa série em Apocalipse, que começamos na semana passada. A palavra Apocalipse, ela significa revelação, tornar manifesto, tornar evidente, tirar o véu, desvendar. No primeiro versículo de Apocalipse, que nós lemos semana passada, que Deus deu essa revelação a João por meio do seu anjo, para mostrar as coisas que em breve devem acontecer. Nós falamos semana passada que Apocalipse é sobre algo que Deus quer mostrar. Essa é a intenção. E só por isso nós devemos querer ler, estudar. Os primeiros leitores de Apocalipse eram igrejas reais, sofrendo perseguição, sofrendo retaliação por parte de um imperador que pedia culto para si. Esse livro ele traz consolo e coragem para perseverar debaixo de qualquer circunstância. No caso deles, ameaça de morte, circunstância de ameaça de prisão. O objetivo de Apocalipse é: continuem, mesmo nessas circunstâncias. Por isso, os que leem, os que ouvem e os que guardam as palavras deste livro, eles são bem-aventurados, o que equivale a mais que abençoados, mais do que felizes. Por quê? Porque os que leem esse livro, eles não se deixam abater pelas circunstâncias do presente, nesse mundo aqui. Esse livro ele traz consolo para todo tipo de retaliação desse tipo aqui. Os que leem, ouvem e guardam as palavras deste livro estão alinhados com a realidade das coisas, a realidade do que está acontecendo na história do mundo. Os que leem este livro são mais que abençoados porque eles sabem a verdade, eles não estão iludidos. Então felizes somos nós que enxergamos a vida, que enxergamos o mundo pelas lentes de Apocalipse. Além da perseverança, há um segundo propósito nesse livro, que é o de nos apresentar Jesus. Nós falamos bastante isso semana passada. Enquanto da nossa parte, aí, com respeito a nós, é trazer perseverança, o objetivo, com relação ao próprio Deus, o objetivo é revelar Deus, revelar Jesus glorificado. Então, ao estudarmos Apocalipse, nós temos esse duplo efeito de sermos consolados, encorajados e ao mesmo tempo conhecermos melhor a Jesus. Após uma breve apresentação aí do livro, que é o que o João faz do versículo 1 ao versículo 8, ele passa a relatar, então, a partir de hoje, onde ele estava e como tudo aconteceu. É o que a gente acabou de ler aqui.
como ele recebeu essa revelação? O conteúdo da mensagem não começa ainda, né? Começa a partir da semana que vem, o que ele quer dizer, né? Qual é a mensagem de Jesus. Mas aqui ele trata de nos falar sobre como aconteceu, como tudo aconteceu, né? E mesmo sendo só um relato disso, nós temos muitas lições para aprender para a nossa vida também. A glória do Senhor da Igreja é o título da nossa mensagem de hoje. E já de início, nós podemos ver aí que ela é vista pelo seu servo João. É como ele fala no versículo 9. Pode passar o primeiro aí. Ele era, irmãos, João, né, era o último apóstolo vivo. Todos já tinham morrido. Então, que título, né? Olha só, uau, ele era o último apóstolo vivo, mas ele não estava nem aí para esse título. A gente percebe que não que ele desprezasse esse privilégio que ele teve de ser um apóstolo de Jesus, mas a gente vê que ele não é soberbo, a gente vê que João não é altivo, ele não é orgulhoso aqui, pelo contrário, ele se iguala aos seus irmãos, porque olha como ele se refere. Ele se dirige a eles dizendo, eu sou o irmão de vocês, eu, o João, quem está escrevendo sou eu, o João, o irmão de vocês, companheiro na tribulação, companheiro no reino e companheiro na perseverança em Jesus. E aqui a última palavra-chave, reforço, é uma palavra chave, né? Aí em Apocalipse. A mensagem desse livro é perseverança. Então a vida do apóstolo, irmãos, e não só do apóstolo João, mas de todos os apóstolos, foi assim, marcada por tribulações, dedicada ao reino e também marcada pela perseverança. Então já de início a gente percebe que alguém como João, que andou com Jesus em vida, enquanto Jesus esteve vivo aqui, encarnado, né? Assim como também viu ele depois aqui, teve essa visão gloriosa, ele, apesar de ter vivido tudo isso, ter essa proximidade com Deus, a intimidade com Deus, a gente vê que isso não equivale à cessação de tribulação. Primeira coisa que a gente vê. Ele é companheiro de tribulação assim dos outros crentes. Então, não existem os crentes que têm tribulação e os crentes que não têm tribulação. Assim como não existem os atletas que fazem exercício e os atletas que não fazem exercício. A frase atletas que não fazem exercício já é autoexcludente. Então, é o mesmo para o cristão. Não existe um cristão que não passa tribulação. Quando nós dizemos que alguém é companheiro de caminhada, quando dizemos que alguém é companheiro de trabalho, que alguém é companheiro de academia, nós estamos dizendo que nós juntos estamos submetidos às mesmas experiências, não é? A gente faz aquilo junto, vive aquilo juntos. Então não é porque ele era o João que ele tinha isenção tribulacional, vamos dizer assim. Não, ele não tinha. E não é porque ele havia conhecido Jesus pessoalmente, havia visto Jesus fazer milagres, não é porque ele tinha visto Jesus ser crucificado, depois ressuscitado, que ele também não tinha que lutar contra desânimo, irmãos. Ele tinha que perseverar também, percebe? Esse João que tinha visto tanta coisa, ele tinha que lutar para perseverar também. Ele estava sujeito a desânimo, ele lutava com incredulidade também, assim como eu e você lutamos. Então, estamos juntos, é o que ele está dizendo aqui. Estamos juntos na necessidade de perseverar. É assim que ele se apresenta. Esse sou eu, o João. Apenas o João. Muito privilegiado por tudo que vivi, mas sou irmão de vocês. Pode passar, o Marcos, por favor? A gente vê a ocasião em que foi revelado a glória de Jesus para ele. Versículo 10 mesmo, no início, nós vemos que ele estava exilado da ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. A ilha de Pátimos era uma colônia penal romana e João estava ali por quê? Por perturbar a paz, perturbar a ordem. Com o quê? Com a pregação do Evangelho. Por perturbar a ordem com a pregação da palavra e com o testemunho de Cristo. E aqui a gente pode acrescentar o exemplo do que a gente falou ontem no Clube do Livro, aqui pela manhã, né? Tem alguns que estão aqui que estavam no Clube do Livro. Nós citamos a vida de John Bunyan,
A gente leu o livro dele e falamos um pouco da biografia dele. E a gente sabe que ele ficou preso por 12 anos por perturbação da paz também, né? Digamos assim. Ele foi preso e na prisão ele escreveu o livro O Peregrino, porque reuniões não oficiais da igreja não podiam acontecer. As reuniões tinham que acontecer somente na igreja, né, na igreja anglicana. As pessoas tinham que ir aos cultos da igreja. Reuniões informais eram ilegais. Certa vez, John Bunyan já havia recebido sentença de prisão, ainda assim ele estava solto e foi pregar numa fazenda. Quando ele abriu a Bíblia para começar, ele foi então detido, né? Tinham certamente espiões ali e deteram ele, e assim ele ficou preso por 12 anos. Da mesma maneira, aconteceu com João. Como citado na semana passada, irmãos, o imperador da época, da igreja aqui, de Apocalipse, Domiciano, ele arrogava para si o título de Senhor e Deus. E certamente, meu irmão, que isso causou estranhamento entre ele e os cristãos. Não tinha como isso dar certo, né? Segundo o historiador, teólogo também do século V, chamado Jerônimo, ele diz que João ficou de 94 a 96 depois de Cristo, né? Cerca de 2 anos aí na ilha. E João foi livre então da ilha. Ele pôde sair depois da morte do imperador Domiciano. Só uma curiosidade para os irmãos. Aqui uma lição básica para nós, irmãos. A palavra de Deus e o testemunho cristão incomodam muita gente. É isso. Perturbam esse mundo. A gente precisa aceitar essa verdade. E há uma necessidade imatura por parte da igreja atual de que o mundo goste da gente. Em dias nos quais tudo gira em torno de likes, de seguidores, ou seja, o que são likes e seguidores, irmãos, nas redes sociais? Isso equivale a quê? Fala com força aí. Aprovação. Em dias de tanta necessidade de aprovação, nós, igreja, podemos cair no erro de confundir testemunho ao mundo, um bom testemunho ao mundo, ou ganhar o mundo, ou mostrar o amor de Deus ao mundo, com negligência. A gente pode confundir isso daí, andando tão preocupados, fazendo com que o mundo goste da gente, andando tão preocupados com que o mundo ache a gente legal, ache a igreja legal, e tenham vontade de vir para a igreja, que nós acabamos fazendo o quê? Deixando Jesus do lado de fora. A gente traz o mundo e deixa Cristo do lado de fora, e a gente poderia até ouvir, talvez, o Senhor Jesus dizendo para nós: olha, gente, não é estranho? Vocês não acham estranho que o mundo goste tanto de vocês? Sendo que eu disse no Sermão do Monte que bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça. Vocês não acham no mínimo esquisito que vocês estejam sendo tão amados por esse mundo? Eu disse que vocês seriam perseguidos por fazer o que é justo, por crer em mim, e disse também que não, isso não seria um problema. Eu disse que pelo contrário, e isso seria justamente a bem-aventurança de vocês. Isso seria a evidência de que vocês são de fato felizes e estão andando no caminho certo. Muitas vezes, então, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus nos causarão muitos problemas. Você já deve ter vivenciado isso na tua vida. Estar vivenciando ou irá vivenciar. Pois bem, foi ali, nessa circunstância aí de experiência de prisão, de privação da sua liberdade, foi nessa circunstância tão inesperada, tão improvável, que a experiência mais grandiosa com Deus aconteceu na vida de João. E tendo João mais de 90 anos, irmãos. Com essa idade, ele poderia pensar que tudo que ele tinha para viver, ele já tinha vivido. Que o ápice de tudo que ele viveu, né, o que dera para ser, ele já viveu. E de fato, irmãos, ele viveu coisas grandiosas. Ele andou com Jesus. Ele viu coisas extraordinárias. Ele viu Jesus ressuscitado. Acontece que tinha mais. Aos 90, depois dos 90, tinha mais, irmãos. Tem gente que fala assim, né? Eu já vivi de tudo nessa vida. Já vi de tudo nessa vida. João, aos 90, não tinha visto tudo ainda. Então, aqui também, rapidamente, toma essa lição para a tua vida, meu irmão. Que andar com Cristo é uma aventura.
Você nunca sabe para onde Ele quer te levar, onde Ele vai te usar, o porquê das circunstâncias que Ele permite você viver. Assim como a gente falou de John Bunyan, por quê? Por quê? Um cara apaixonado pela palavra, pregador, por que 12 anos na prisão? Né? E o fato é, no caso dele, que se ele não tivesse sido preso, ele não teria escrito o que ele escreveu. E esse instrumento de evangelização tão eficaz na história não teria sido produzido. Deus quis usá-lo lá. Deus quis usá-lo preso. Deus quis usá-lo com a sua liberdade de falar tirada. Foi assim que Deus quis. Então, você não sabe, irmão, todos os planos que Ele tem para você, os lugares que Ele pode te usar. E a gente vê aí, no caso de João, né, que a idade, por exemplo, não é um problema. Então a sua idade não é um problema, até mesmo os seus problemas não são um problema. Lembre disso, irmão. Deus sabe transformar aflições em glória para Ele. Deus não desperdiça aflição. Lembre-se sempre disso. Deus não desperdiça aflição na vida dos seus servos. Está cheio de adolescente, está cheio de jovem, está cheio de quarentão também. Cansado, num desânimo miserável, achando que já deu, que tudo que tinha para ser já viveu, já foi, já chega, já podia morrer, já tá bom já, né? Já deu. Mas, irmão, não viva uma vida pequena assim. Ame a vida, ame a possibilidade de ser usado para a glória de Deus. Ame, valorize cada fôlego que Deus te dá. Cada fôlego de vida que Deus te dá. Tenha expectativa de conhecer mais de Deus, porque sempre tem mais. Enquanto você estiver vivo, enquanto você respira, sim, tem mais. Tem mais para se conhecer acerca dele. João podia achar que conhecia Jesus totalmente. Mas você vê que ele não conhecia. João, depois dos 90, vai conhecer Jesus, tem muito ainda para conhecer. Nunca pense que a sua busca acabou. Nunca pense que está bom, que você já leu a Bíblia o suficiente. Já li 3, 5, 10 vezes na vida, eu não preciso ler mais. Vai nessa. Continua lendo que você vai ver Deus se revelando para você. Esqueci de falar uma coisinha que eu anotei aqui. A gente falou da limitação entre aspas, né? De idade, no caso de João. Mas isso para Deus não é um problema, assim como limitação física não é um problema. Você lembra que Moisés, ele não queria ser incumbido daquela tarefa que Deus deu para ele de liderar. Por quê? Porque ele era pesado de língua. Né? Provavelmente isso significa que ele era gago, né? Ele era uma pessoa que não tinha habilidade para falar. Então limitação física também, irmão, não é um problema, tá bom? E com isso, irmão, eu não estou dizendo que Deus vai trazer revelações extra-bíblicas para os idosos da nossa igreja. Não é isso que eu estou falando, tá? Que Deus vai fazer isso daí. O que João viveu é único, certo? Ele era o último dos apóstolos e isso ninguém mais vai experimentar. Mas eu quero trazer aqui o princípio. O princípio que permanece aqui é que Deus se relaciona de maneira especial e profunda, independente de circunstâncias, de limitações físicas como Moisés ou de limitações de idade como João. Deus está usando aqui um idoso, literalmente ilhado, separado dos seus irmãos. As suas circunstâncias são de provação, como a gente vê no caso de João. Pega um exemplo de dias ensolarados. A glória do sol, a beleza do sol, meu irmão, ela é muito mais admirada, muito melhor contemplada depois de vários dias nublados, depois de tempestade. No dia a dia comum, em dias assim, normais, a gente nem repara que ele está lá. Você nem lembra que tem sol. Mas depois de vários dias escuros, a gente olha para o sol surgindo e a gente fala, olha que lindo. Né? A gente comenta, a gente tira foto, a gente, sei lá, né? A gente vibra com aquilo, a gente acha lindo. E o fato é que é o mesmo sol. Não é um sol diferente dos dias comuns. É o mesmo. Mas certas circunstâncias, irmãos, elas parecem ser um palco melhor
para o exercício da contemplação. Parece que tempos nublados, parecem preparar uma admiração, uma contemplação muito mais profunda da nossa parte com relação ao sol, por exemplo. E foi esse o palco que Deus escolheu para se revelar ao João, o palco da provação, numa ilha, por causa do testemunho de Jesus, por causa da palavra de Deus. A ilha de Patmos, que era uma punição ali para ele, né? Então perceba, irmão, que para Deus, né, as provações, as circunstâncias difíceis, elas são um preparativo na nossa vida, elas são um palco na nossa vida para que a gente consiga contemplá-lo melhor. É o mesmo Deus. O Jesus que João vai ver aqui não é um Jesus diferente, é o mesmo Jesus dos últimos anos que ele viveu, é o mesmo. Só que agora ele estava vendo, agora ele estava contemplando mais, conhecendo melhor. E o que aconteceu, afinal de contas? Continuando o texto aí, dos versos 10, agora nós vamos até o 20, meus irmãos. João passa a nos contar em detalhes. Aqui essa terceira verdade aqui é que ela é reverenciada, a glória de Jesus é reverenciada com o rosto no chão. É o que a gente vai ver lá no finalzinho, tá? Mas, olha só a descrição que ele vai dando. Pode passar. Eu me encontrei em espírito no dia do Senhor. E a gente já falou semana passada que isso equivale ao domingo, né? A gente viu que se refere ao primeiro dia da semana e que isso foi uma tradição da igreja cristã. Desde a ressurreição de Jesus, a igreja passou a considerar esse dia, o dia da ressurreição, o dia de domingo, como dia de culto, dia de celebração. E a gente vê várias referências no Novo Testamento do povo de Deus se reunindo para tomar a ceia, para Paulo pregar ali para a igreja no primeiro dia da semana, ok? Então, aqui João situa o dia da semana então, em que isso aconteceu. Nesse dia, então, tão especial para toda a cristandade, né, acontece algo poderoso com João. E o que é que acontece, irmãos? Na normalidade, a gente consegue enxergar as coisas do mundo físico nitidamente e não enxergamos as coisas espirituais com esses olhos aqui. O que aconteceu com João foi uma inversão disso. Parece que as coisas do mundo físico somem, desaparecem de diante dele, e as coisas espirituais se tornaram tão nítidas quanto as coisas físicas. Então essa inversão, e João passa a enxergar coisas assombrosas agora. Isso aconteceu também, irmãos, com outros servos de Deus, como Daniel, como Isaías, como Ezequiel. A gente vê essas descrições no Antigo Testamento também. Continuando, ele diz: eu ouvi uma voz atrás de mim, forte, como de trombeta. Ali era uma voz de convocação, também uma voz de comando, e já vou dizer por quê. A gente falou semana passada, aliás, acho que não semana passada, mas em Coríntios, né, quando a gente falou da trombeta do último dia, que a trombeta sempre tinha a conotação no Antigo Testamento de convocação, convocando o povo. Você já deve ter visto também em filmes a trombeta, ela servindo como um anúncio, como um preparativo para a entrada do rei. As trombetas tocam e o rei então aparece. Então aqui é como se João estivesse sendo convocado para ver algo. Ele ouve uma trombeta convocando ele para ver. E aqui uma observação importante, irmão, é que você não deve pensar em uma trombeta literal. Se você reparar, ele diz uma voz como. Ele está fazendo uma comparação. Apocalipse é repleto de símbolos do início ao fim. Então, não pense numa trombeta literal. Ele ouviu o som como de uma trombeta. E essa voz disse o quê? Escreve o que você vê e envia às igrejas. Duas ordens aí. Primeiro escreve e depois você vai enviar. Para essas igrejas que nós vimos também na semana passada. Essas 7 igrejas. A igreja de Laodiceia, Filadélfia, Sardes, Tiatira, Pérgamo, Esmirna e Éfeso. E aqui também, apontando aqui a ilha onde João estava, a ilha de Patmos. Considerando, irmão, o símbolo de completude que a gente falou semana passada, da quantidade de igrejas
para as quais foram destinadas as cartas aí, a gente viu que o número 7 tem o símbolo de completude, de integralidade, de algo perfeito, algo completo. E essas 7 igrejas escolhidas aqui, elas simbolizam, irmãos, o quê? A destinação de tudo que vai ser escrito para essas igrejas, a completude das igrejas em todas as épocas, em todos os lugares. Esse é o simbolismo do número 7. A mensagem não é só para essas 7 igrejas. Essas igrejas elas representam aí, elas são representantes de todas as igrejas, em todas as épocas, em todos os lugares. O que está escrito então nesse livro fez sentido e tinha aplicabilidade para os primeiros leitores, assim como faz sentido, tem aplicabilidade para todos os que leem, cada geração de crentes em cada geração de crentes, né? Inclusive para nós aqui hoje. E vale lembrar que nós vivemos o fim. Esse livro fala sobre o fim. O livro é sobre o fim. E nós vivemos o fim. Vimos isso na semana passada também, alguns textos, algumas referências no Novo Testamento que apontam para esse fato de que nós vivemos os últimos dias, que começou com a ressurreição de Jesus e terminará com a segunda vinda dele. Continuando, ele diz, virei-me para ver quem falava. E o que ele viu? Ele viu 7 candelabros e ele viu também alguém no meio desses candelabros. E no fim do texto vai ser explicado o que significa, o que isso simboliza. Mas o que surpreende aqui são as características que ele passa a falar desse alguém que está no meio dos candelabros. Sabe quando você encontra alguém, irmão, depois de muito tempo, você fala para a pessoa, nossa, você está diferente. Como é que você está diferente, né? A gente normalmente, às vezes, fala assim quando faz muito tempo. E aqui não é diferente, irmão. Para sua surpresa, quem João reencontra visivelmente? Ele reencontra o seu amigo, o seu Senhor, o seu Salvador, só que significativamente diferente de como João o conheceu aqui. Sua aparência era diferente. A gente falou que na primeira vinda de Jesus, ele veio como? Esvaziado da sua glória. Ele se esvaziou da sua glória, ele veio humilde. Mas na sua segunda vinda, ele virá com toda a sua glória. Então, é totalmente diferente. E essa glória, irmão, com a qual ele virá, João teve o privilégio de ver antecipadamente. João já viu. Ele já sabe como é Jesus, né? Ele já sabe dessa glória, coisa que nós aqui não sabemos. Essa visão que ele passa a descrever não deve ser entendida literalmente. Mais uma vez, repito, tá? Lembre-se, são símbolos. O objetivo de Apocalipse não é dar para nós um retrato falado de Jesus, de maneira que a gente consiga desenhar, consiga chamar uma pessoa que desenha bem, consiga chamar a Isabelle, ali a filha do Eclésio da Lu, que desenha super bem, falar, Isabelle, desenha Jesus aqui para nós, seguindo as descrições, aí a gente consegue ter um retrato de Jesus e põe na parede ali, pronto, esse é Jesus. A intenção não é nos dar um retrato falado, reproduzir exatamente como é Jesus. O objetivo das comparações, guarde bem isso, é descrever a glória e o poder com os quais Jesus está revestido. Toda a descrição aqui tem a intenção de nos mostrar a glória dele, o poder que ele tem. É fazer a nossa mente dar um passo a mais, um passo além do Jesus humilhado, que a gente conhece, do Jesus crucificado. É a gente dar um passo a mais, como a gente falou também domingo passado, do que o bebezinho na manjedoura. É ir um passo além daquele homem montado num jumento. Essa é a intenção aqui. E, como eu disse, tudo é uma comparação, toda a linguagem de João é uma comparação. Isso é, irmãos, até porque não há termos humanos. Nós não temos palavras humanas para descrever o que é celestial. Pensa comigo, irmão, a gente deu nome na humanidade a tudo que a gente conhece, não é? Mesa, copo. A gente tem palavras específicas para definir tudo que a gente conhece. As coisas celestiais a gente conhece?
A gente não conhece. Então não há termos humanos para descrever o que são. Então, o João se usa aqui de comparações para nos dar uma ideia. Mas, irmãos, ainda assim é muito pequeno, temos que ter isso em mente. Uma ideia, usando aquilo que a gente conhece para descrever o que ele viu. E ele começa dizendo que ele é semelhante a um homem. E aqui a gente tem uma imagem assustadora, pelo menos na minha opinião. Tem muitas imagens na internet tentando reproduzir o que ele fala aqui em Apocalipse. E todas são assustadoras. Eu tentei achar uma mais light, mas não tem como. Todas nos lembram uma coisa, não sei, dá uma sensação um pouco estranha. Talvez porque a gente está acostumado aí com as figuras culturais aí do ocultismo, de tudo mais, e a gente acaba achando esquisito. Mas é a figura que ele mostra aqui para nós. A intenção de eu colocar essa imagem aqui, meu irmão, não é para você agora ficar pensando em Jesus dessa maneira, tá bom? É só para você gravar a descrição que tá em Apocalipse. É simbólico. Semelhante a um homem. Daniel usa esse mesmo termo, tá? Filho do homem, né? Se você ler lá, Daniel tem um conteúdo apocalíptico também. E ele diz lá que ele era alguém parecido com o Filho do Homem que vinha nas nuvens, falando do Messias. E de fato o Messias se identificou com a humanidade, a gente sabe disso. Embora ele tenha ressuscitado em glória, o seu aspecto, irmãos, ele sempre transmitirá o que ele fez um dia. E o que ele fez um dia? Ele se fez como um de nós. O aspecto de Jesus sempre vai nos lembrar dessa verdade, que ele se fez como um de nós. Ele também estava vestindo uma túnica longa. Isso pode fazer referência à roupa do sacerdote. A gente sabe que Jesus é o nosso sumo sacerdote, ou seja, aquele que ofereceu um sacrifício único e perfeito pelos meus e pelos seus pecados. Ele fez isso por nós, então. Com uma faixa de ouro na altura do peito. Lá no capítulo 15 de Apocalipse, versículo 6, a gente vê 7 anjos com esse cinto de ouro também na altura do peito, o que possivelmente, irmãos, faz referência à nobreza, à dignidade, à posição de autoridade, aponta para a sua majestade. A cabeça dele e seus cabelos brancos como lã, como a neve. Em Provérbios capítulo 16 a gente vê que os cabelos brancos eles são um sinal de sabedoria. Eles são um sinal de justiça. Diz lá no versículo 31 do capítulo 16 de Provérbios: coroa de honra é a cabeça branca e alcançada andando em justiça. Então os cabelos brancos que a gente gosta tanto de tapar com tinturas, eles na verdade são tratados pela palavra de Deus como uma coroa de honra, alcançada andando em justiça. Então isso possivelmente se aponta aí para a sua honra, a sua sabedoria, a eternidade de Jesus, né? Olhando a figura do ancião, aí, né? Olhando para Jesus como esse eterno. Seus olhos como uma chama de fogo, capaz de ver, de perscrutar tudo. Ele sonda mentes e corações. Dos seus olhos nada pode se esconder, ele vê todas as coisas. A gente vê isso no capítulo 2, verso 23. Dá uma olhadinha aí comigo. Capítulo 2 de Apocalipse, verso 3. Não, 23. Capítulo 2, verso 23. Matarei os filhos dela e todas as igrejas saberão que sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo suas obras. Então, esses olhos aí de fogo de Jesus fazem essa referência aos olhos que tudo podem ver. Os pés parecidos com metal brilhante, refinado na fornalha. Se você se lembrar, irmão, a gente vê em Salmo, também em Coríntios, que o Senhor colocará os inimigos de Jesus debaixo dos seus pés. O Senhor colocará todos os seus inimigos. Então, a ideia aqui aponta para a sua característica de guerreiro. Ele pisará o injusto, ele pisará a injustiça, pisará a besta, né? Ele destruirá. Voz como de muitas águas.
A linguagem usada lá por Ezequiel, capítulo 43, verso 2, ele diz, e o seu som parecia o som de muitas águas. Então, a gente vê João, muitas vezes, irmãos, trazendo aqui a linguagem do Antigo Testamento. João usando a mesma linguagem. Né? Possivelmente, tudo que ele estava vendo, ele estava ao mesmo tempo se lembrando de tudo que a Escritura já diz. E ele, então, o que ele via, ele usava a linguagem do próprio Antigo Testamento para escrever. Né? Então ele fala aí do som da voz parecido com muitas águas. Certamente o que ele tem em mente são o som das ondas do mar, uma vez que João estava numa ilha. Né? Provavelmente ele está pensando nisso, e você sabe a imponência do mar, o temor que o mar causa em todos nós, né? E da mesma maneira, aí poderíamos pensar que a gente fica pasmos e admirados diante do mar, da majestade do mar, diante da voz dele, a nossa reação é quietude para ouvir. Né? A mão direita dele segurando 7 estrelas. O símbolo da mão direita sempre é usado nas Escrituras também como símbolo de autoridade, irmãos. Uma posição de honra. A gente vê em Hebreus 1:3, diz que ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Significa literalmente que Jesus está à direita de Deus Pai. Né? A ideia aí também de direita é dessa ideia de autoridade, a posição de honra. Ele está à direita do Pai, e não necessariamente algo literal. Okay? Então a mão direita significa isso. E mais à frente, Jesus vai explicar o que são as estrelas que ele segura na mão direita. Espada afiada de 2 gumes saindo da sua boca. Ou seja, a gente tem aqui a referência à sua palavra. Né? O que é que sai da sua boca? A sua palavra. Porque ela é como uma espada afiada. A referência aqui é a sentença de juízo incontestável do Senhor. Ele vem para julgar, e quando ele diz culpado, ninguém poderá contestar, porque todos de fato que ele sentenciar serão culpados. Então ele vem com essa espada na sua boca, né, trazendo essa palavra de juízo. Olha no capítulo 2, verso 16, o que ele fala. Portanto, arrepende-te. Se não te arrependeres, logo virei contra ti, lutarei contra eles com a espada da minha boca. Ele continua então dizendo, seu rosto brilha como o sol em seu fulgor. A gente sabe que as estrelas possuem brilho, possuem luz. Os candeeiros também, eles possuem brilho, possuem luz. Mas o rosto dele supera o brilho de todos, como o sol em seu fulgor. Essa linguagem aqui também não é nova, irmãos. Ela foi usada pelo profeta Malaquias, capítulo 4, verso 2. Nascerá o sol da justiça. A gente lembra também do episódio no Monte da Transfiguração, em que o rosto brilhava, né? Também que era impossível olhar para o rosto. Então João aqui descreve esse fulgor, essa glória do seu rosto, apontando aí para a incapacidade de se olhar diretamente para ele, tamanha a sua glória, tamanha a sua santidade. Né? Como que pessoas limitadas como nós, né, com olhos como os nossos, conseguem olhar para o sol? Não conseguimos. Né? Então isso aponta para a diferença, para a santidade do Senhor. E qual é a reação dele diante disso, meus irmãos? Qual é a reação de súditos diante de um rei? Qual é a reação de mortais diante do imortal? Qual que é a reação diante do constrangimento de estar sendo olhado por inteiro? Qual que é a nossa reação diante do fato de estar nu? E não só sendo visto por fora como nu, mas eu digo aqui nu na nossa existência, né? O nosso eu total completamente exposto diante de alguém. Ele que nos conhece, nos sonda no mais íntimo. A reação é essa. Eu caí. Pode passar? Como morto a seus pés. Daniel também fez isso, irmãos. Lá no capítulo 10, verso 7 a 9, a gente vê Daniel também, fiquei com o rosto em terra diante dele. Então, por isso, meus irmãos, eu coloquei ali nesse terceiro ponto, a glória do Senhor da igreja é reverenciada com o rosto no chão, apontando aí para
para humilhação total, né? Uma posição de súdito. E pensando em nós, a intimidade, irmãos, a liberdade que muitos alegam ter com Deus, muitas vezes ela é baseada numa visão, numa concepção muito romântica, romantizada, né, acerca de quem é Jesus. E algumas vezes também infantilizada de quem é Jesus. Talvez muitos, se vissem Jesus como João viu, ficariam aterrorizados e diriam: não, mas não era isso que eu pensava. Não era isso que eu imaginava, não, eu estou com medo. Não é assim que eu imaginava Jesus. Como assim uma espada afiada saindo da sua boca para julgar? Não pode julgar, é errado. Como assim Jesus é assim? Não foi assim que eu imaginei. Como assim ele me olha? Como seus olhos são como fogo? Como assim ele tem que respeitar a minha privacidade, o meu espaço? E os meus direitos? Do jeito que andam as coisas, né? No nosso mundo aí, tá nesse ponto até com Deus já, né? E os meus direitos? E o que a gente precisa entender, irmãos, é que essa reverência, esse temor que João tem aqui, não é algo que a gente precisa pedir, que a Bíblia precisa pedir, ou que eu, como pastor, preciso pedir aqui para você ter, irmão. Tenha reverência com o Senhor. Sabe quando você pede para o seu filho, respeita seu pai, respeita seu avô. Aí o filho fala: tá bom, vou respeitar, mas tá bom, pode deixar, vou respeitar. A reverência, irmãos, ela não é, com Deus, ela não é uma reação baseada no mero cumprimento de um protocolo. Ok? Vou reverenciar a Deus porque tem que reverenciar. Não. Essa reverência, ela é o resultado de uma compreensão da realidade de quem é Deus. Não há outra coisa a se fazer, meu irmão, diante de quem entende quem é Deus. No último dia, até quem não crê em Jesus se dobrará diante dele, vai colocar o rosto no chão também. Não como um segmento de um protocolo, mas com a constatação da realidade. Então, irmãos, é natural que o homem se espante com a divindade. É natural que o mortal se espante com o imortal. Não é preciso pedir uma reação dessas. Com isso, a gente é levado a refletir, a questionar se nós realmente conhecemos Jesus. Não é? Se a reverência não existe na minha vida, é de se questionar se eu conheço mesmo Jesus. Se eu entendo mesmo quem ele é. Porque se eu conhecer, se eu entender, a reação automática será essa. A cena de tudo que vai ser dito agora, irmãos, ela é com João caído no chão e uma mão sobre ele. Embora a visão tenha sido assustadora, a intenção é confortar João. Ele diz assim: ele pôs a mão direita sobre mim. E se você lembrar aí, né, irmãos, o símbolo aí da mão direita, né, a ideia que a mão direita traz, né, a ideia de autoridade, né, de comissionamento ali. Ele pôs a mão sobre mim e ele disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. O mesmo Jesus que disse cerca de 65 anos atrás para os discípulos: não temas, lá no mar, lembra? E outras vezes também ele disse: não tenham medo, tenham coragem, não temas. Ele está agora com a mão direita sobre João dizendo a mesma coisa: não tenha medo, João. Eu sou o Alfa e o Ômega. Jesus apresenta aqui novamente, como a gente viu semana passada, como o princípio e o fim, o primeiro e o último, a mesma característica atribuída ao Pai, o mesmo atributo dirigido ao Pai, né? Jesus, ele é igual ao Pai. Eu estava no início da história e eu estarei no fim da história. Não tenha medo, João. Eu estou no comando de tudo. Eu estou com você. Eu estou com a igreja. Eu estou com a totalidade da igreja. Eu sou o que vive. Fui morto, mas agora estou aqui, vivo e para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Aqui, irmãos, até coloquei entre parênteses Hades, porque essa é a palavra no original lá. Há diferentes traduções, certamente vocês vão ver aí nas suas Bíblias, talvez algumas tragam inferno, outras versões tragam sepultura ou mundo dos mortos, ok? Então há diferentes traduções para essa palavra. O fato é que morte é um acontecimento, ok? E a segunda palavra aí, Hades, né, seja inferno ou sepultura, é um lugar.
Então a morte é um acontecimento na vida. A palavrinha que aparece aí, Hades, é um lugar para onde nós vamos. Há divergências de opiniões, irmãos, quanto ao que se refere, né, a essa palavra, se é a inferno, então, ou se é a sepultura. E o fato é, meus irmãos, que ele tem autoridade para que esse acontecimento, ou seja, a morte, a primeira palavra aí, não cause mais dano na vida do crente, ok? Certo? Ele tem autoridade para que isso seja extinguido da vida do crente. Ele tem também autoridade para que a sepultura não detenha os corpos. Né? Se a palavrinha aqui for sepultura, a gente sabe que um dia ele abrirá as sepulturas e ele ressuscitará. E se a palavra aí for inferno, ele tem autoridade sobre o inferno também. Né? A autoridade máxima não é Satanás. Ele tem poder sobre o inferno também. Em Mateus 28:18, a gente vê ele dizendo que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele tem toda a autoridade. Autoridade, inclusive, para ordenar que os túmulos se abram e liberem os corpos decompostos ali para receberem vida novamente. Ele tem poder para isso. Então, seja uma ou outra o entendimento aqui, meu irmão, não faz diferença, porque ele tem autoridade sobre tudo mesmo, ok? Ambos serão jogados no lago de fogo, conforme diz no capítulo 20. Serão destruídos no final. Entender essa soberania, irmãos, aí de Jesus, ela traz grande conforto àqueles que estão correndo risco de vida, como era o caso dos irmãos aqui, dos primeiros leitores. O que Jesus está dizendo é: o que é que venham fazer com vocês, o que quer que seja, que venham fazer com vocês, não é definitivo. Eu tenho a chave para reverter isso. Não se preocupem. Portanto, ele diz para João: escreve essas coisas que tem visto, tanto as do presente como as que acontecerão depois destas. Escreva as coisas do passado, do presente e do futuro. E ele continua: este é o mistério, caminhando para o finalzinho aí, das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas. Aqui vem então a explicação. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Aqui remete ao tabernáculo, irmãos, no Antigo Testamento. Por isso a gente vê que a Bíblia toda está interligada, conectada. No Antigo Testamento também havia um candelabro com 7 lâmpadas. Aqui não é um candelabro, mas ele fala de 7 candelabros, né? Mas o número é o mesmo. As estrelas são o quê? Os anjos da igreja. Ele diz: escreve a eles, né? E há um entendimento, irmãos, de que esses aqui se referem aos pastores dessas igrejas. Ou seja, ele tem essas estrelas nas suas mãos, na sua mão direita. Ele está dizendo que ele tem os pastores dessa igreja nas suas mãos. A palavra aqui para mensageiro, né, para anjo, é a palavra ângelos, né, que significa isso. Acabei de falar, mensageiro. Acontece que, preste bem atenção aqui, irmão, que essa palavra ângelos, ela aparece no Apocalipse 67 vezes. E todas as vezes que ela aparece, ela está se referindo a anjos literais. Okay? Então muitos têm uma dificuldade de entender essa palavrinha aqui como os pastores das igrejas. Por que em todo o livro seria anjos literais e aqui seria uma referência a seres humanos, né? Só que ao mesmo tempo, se a gente considerar que são anjos, é um pouco estranho a gente pensar em Jesus instruindo João a escrever 7 cartas para anjos, ou repreendendo anjos, né? Parece um pouco estranho isso, por isso muitos preferem a ideia de que a palavra anjo aqui se refira a mensageiros, ministros, pastores de cada igreja. Mas, mais uma vez, não fará diferença alguma também, irmão, se que for os pastores dessa igreja ou se forem anjos. Não faz diferença, ok? Não muda nada. As estrelas são então os mensageiros e os candelabros são as 7 igrejas. Por isso o tema da nossa mensagem hoje, que a gente já está finalizando, aguenta um pouquinho, é o Senhor da igreja. Os 7 candelabros, no qual ele está no meio, andando no meio desses candelabros, são 7 igrejas. E o número 7 aponta para o símbolo de toda a igreja. O significado aqui é que o significado da luz, né, dos candeeiros, a gente pode ser remetido lá para João 5, verso 14 a 16, quanto à nossa função de iluminar o mundo. Nós somos a luz do mundo. A igreja é esse candeeiro no mundo. A igreja está aqui para iluminar.
Nós somos portadores da luz de quem? Daquele que tem o rosto que brilha como o sol em seu fulgor. Nós temos essa missão de refletir a luz desse rosto na terra, como candelabros aqui, iluminando. Cristo caminha entre as igrejas. Olha que coisa mais linda isso daqui, né? E por que é que ele vai poder falar de maneira tão individual, a partir de semana que vem, a cada igreja, irmãos? Sobre cada questão de cada igreja. Por que ele pode falar de maneira tão particular e individual? Porque ele as conhece. O Senhor conhece a sua igreja, conhece cada igreja local, ele caminha entre elas, ele está no meio, ele está junto delas. As igrejas locais, irmãos, a livre acesso é objeto do cuidado de Deus. A livre acesso é conhecida por Deus, é objeto do tratamento de Deus, é objeto da repreensão de Deus, assim como do consolo de Deus. Cristo caminha no meio das igrejas. E eu termino essa mensagem de hoje te incentivando a valorizar os candelabros de Deus. Valorize a igreja de Deus. Ele está no meio delas e ele está preocupado com elas. Ele está cuidando, direcionando elas, enviando mensagens para elas. Não dá para separar, meu irmão. Eu amo o Senhor, mas eu não amo a igreja. Ele é apaixonado pela igreja. Ele tem um cuidado todo especial com a igreja. Não tem como separar os dois. Se você ama o Senhor, você ama também aquela por quem ele morreu. Ele morreu pela sua igreja. Então, pense em tudo que a gente falou aqui, meu irmão, na reverência, na maneira como você olha para Deus. Se você visse o que João viu, a sua perspectiva mudaria, talvez, a sua maneira de olhar, de entender, de se relacionar com Deus mudaria. A palavra de Deus é a verdade, então você pode começar já. Você pode começar a mudar a maneira de lidar, de enxergar a sua santidade. Você pode entender que o Senhor tem um propósito de cuidar, instruir as suas igrejas, e Ele está fazendo isso por meio dos seus mensageiros. Ele está enviando mensagens às igrejas. Ouça, é o que vai ser falado tantas vezes em Apocalipse, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele tem uma mensagem especial para todos nós. Amém?